Olá pessoal, estamos de volta com a nossa 30ª aula. Para quem não lembra, eu sou o professor Cleivson, trabalho com os sextos anos. E hoje nós vamos dar continuidade, falando sobre as manifestações artísticas e mítico-religiosas suméria, egípcia, fenícia, hebraica, maia, astecas, fazendo um paralelo com o presente, Então, nosso assunto hoje vai ser sobre os incas. Então, observe essa imagem, que aí nós vamos ter a cidade de Machu Picchu, a cidade inca de Machu Picchu, na língua quechua, Machu Picchu significa velha montanha. Então, eles habitavam a região da América do Sul, eles quem? Os incas, pessoal? Correspondentes aos atuais territórios do Equador, Peru, Bolívia, parte do Chile e do noroeste da Argentina. Observe esse mapa aí, que a gente vai observar aonde eles ocupavam, a região que eles ocupavam, certo? O Império Inca foi formado a partir da nação peruana dos quechuas, Com as guerras de conquista, eles dominaram várias outras nações, sul-americanas, estabelecendo um forte estado unitário. Então, outros grupos de origens, nações precedentes, ao Império Inca, vamos ter os Chaves 1000, depois de Cristo, os Totihuanacos, antes de Cristo, os Huanari, ou Huari, desculpa, século 13 até o século 9 depois de Cristo. E o Ximu, século 18. A formação do Império, vai ocorrer do século 11 ao século 15, pessoal? No século 15, houve a conquista dos reinos Ximu e Shanko, A Confederação Cusquenha, foi formada no século 12, Aqui vamos falar um pouquinho sobre a expansão Inca, A busca do prestígio militar foi uma das tendências da formação desse império, A busca de prisioneiros para sacrifícios humanos, a busca de mão de obra, e uma missão civilizadora, segundo as características da formação desse império, que era o Império Inca. O sistema de governo era centralizado, com a capital em Cusco, pessoal? Quer dizer centro, umbigo, centro, com a monarquia teocrática, certo? O que seria isso, monarquia teocrática? Aonde, o governante ele é tido também como um representante dos deuses, A economia. Vamos ter aqui a agricultura, a base de milho, batata doce, certo? Oleaginosas, tomates, etc. A pecuária era a base de camelídeos, como a lhama, alpacas e vicunhas. E a propriedade da terra, ficava a cargo do Estado, certo? A religião politeísta, adorava vários deuses, ligada às forças da natureza, sol, lua, animais, montanhas, pedras, assim por diante. A cultura, sem um sistema de escrita, Tinha uma arquitetura, matemática e com um sistema decimal, o quipo, pessoal? Que a gente vai observar daqui a pouco o que era o quipo, O fim do Império acontece a partir de 1532, com a chegada de Pizarro, que acaba derrotando Atahualpa, que era o atual imperador Inca, certo? E por finalizar, em 1772, quando ele mata o último descendente Inca, eles acabam derrotando ele, Tupac Amaru, onde ele é esquartejado. Aqui vamos ter uma localização mais exata, Observe que o Império Inca está no último quadro ali, na cor laranja, Que cabe aqui a América do Sul. Observe aí na imagem, Os demais lá na América Central, vamos ter os astecas, os maias, E aqui na América do Sul, mais embaixo aqui, o Império Inca, Mais do lado do Oceano Pacífico, ligado ao Oceano Pacífico. As terras habitadas pelos Incas eram montanhosas, A maior parte com mais de 3.000 metros de altitude, certo? Cusco é a antiga capital do Império Inca, Situa-se a 3.500 metros de altitude, é um exemplo disso, de como eles habitavam regiões de altitude bem elevadas, O Império Inca, como foi citado, era formado pelo Equador, regiões que cabiam Equador, Peru, Bolívia, parte do Chile e Argentina, E também Colômbia, pessoal? A sociedade centralizada na figura do imperador Sapa Inca, que quer dizer filho do sol. Sociedade estamental, ou seja, tinham várias classes, com nobres, que eram os governantes, chefes militares,
tá? Juízes e sacerdotes. Vamos ter também a camada média, que era composta por funcionários públicos, comerciantes, e a camada baixa, né, que são os artesãos e os camponeses. Eles organizavam-se em ailos, tá? O que é isso? Unidades familiares, né? Agropastorias sob o comando de um curaca, né, que era um líder regional. Então, eles cultivavam vários tipos de batatas, como já foi citado, criavam lhamas, alpacas, faziam os tecidos, né, coloridos, certo? Desconheciam a escrita, mas criaram um sistema de nós em cordas coloridas, né? Os quipos, como já citei agora há pouco, onde eles faziam ali contas matemáticas, né? Era uma das principais funções, e tem muita coisa sobre os quipos que ainda não foram ainda reveladas, né? Os incas tinham a pele morena, né? E eram baixos. Essa seria a aparência dos incas. Tá? Aqui nós vamos ter uma estrutura da agricultura, né, que era padrão de arquipélago, né? Ou seja, tinha as mesmas características, regiões montanhosas, né? Com pequenos vales, né? Colônias multiétnicas, né? Aqui fala dos multiétnicos por quê? Porque eram vários povos que formavam os incas, né? Eles dominaram vários povos. Né? Vamos ter os ailos, né, que era as localidades controladas por curacas, né, chefes locais. Vamos ter os mitimaques, que são os colonos, né, também conhecidos como mitas, tá? E aí vamos ter aqui, observe à direita, a pirâmide social, né, onde ficavam lá, dividida em duas classes, né, o imperador, os sacerdotes e os nobres, ficavam numa classe, e mais embaixo os mitimaques, né, que são os colonos, os artesãos, certo? As grandes descobertas farmacológicas, tá? Eles usavam a folha de coca, por exemplo, né, como analgésico e para matar a fome. Os meninos se casavam aos 20 anos, né, e as meninas aos 16, certo? Também faziam duas filas, né, durante esse casamento, e um funcionário os casava. Observe nessa imagem que a gente pode observar isso. Também mostrando aí como é que eles utilizavam a folha de coca, né? Para trabalhar ali, mastigar, botava embaixo da língua, passava ali horas sem sentir fome, né? Trabalhando, certo? O artesanato. Os artesanatos incas, na realidade, eram peritos, né? Os incas eram peritos em fazer ornamentos de ouro e prata, né? E também deixaram peças admiráveis, feitas em cobre e cerâmica. Observe essas imagens, né? Ouro, prata e também peças em cerâmica, certo? Observe essas lhamas aí, por exemplo, né? Em ouro. A religião, tá? Existia uma mistura de culto à natureza e crenças, né? Os maiores templos eram dedicados ao sol Inti, tá? Realizavam sacrifícios, tanto de animais, como também humanos. Observe essa múmia aí, que também era uma prática que eles tinham, que era a mumificação. Os ritos funerários, né? Os incas, eles acreditavam, né, na reencarnação. Aqueles que obedeciam à regra, a lula, né? A amachela, que significa não roube, não minta e não seja preguiçoso, quando morressem, eles iriam, né, viver ao calor do sol, enquanto os desobedientes, né, passariam os dias eternamente na terra fria. Isso era uma das, dos dogmas religiosos deles, né, das crenças deles. Os incas também praticavam o processo de mumificação, como já foi falado, especialmente das pessoas mais proeminentes, aquelas pessoas mais importantes, né, do Império Inca, elas eram mumificadas, né, já que acreditavam na reencarnação, né. Os contributos dos incas, eles plantavam, né, e colhiam feijão, milho, tá? O milho era um alimento sagrado, né? E a batata, tá? Construíram, né, canais de irrigação, certo? Desviando os cursos dos rios para as aldeias. A arte destacou-se também, né, pela qualidade dos objetos, como já foi citado, de ouro, prata, tecidos e joias. Aqui nós vamos ter o Vale Sagrado dos Incas, né? Este vale ele foi muito apreciado pelos Incas, devido às suas qualidades geográficas e climáticas, né? E foi um dos principais pontos de produção, né, pela riqueza de suas terras, né? Então, é o lugar onde se produz o melhor grão de milho no Peru, né? Inclusive na atualidade. Então, pessoal, era isso. Chegamos aqui a uma atividade, né? E vamos ter 3 questões. A primeira diz o seguinte: os Incas foram povos que se desenvolveram em qual destes continentes? Ásia, letra A, América, letra B, África, letra C, e Europa, letra D. Então, de acordo com o que nós verificamos, qual seria a resposta correta? Então, vamos observar com o que nós vimos durante a aula, né? A resposta seria a letra B, né, pessoal? Os Incas, eles foram povos que se desenvolveram,
né, no continente americano, na América, né, mostrando aqui a América do Sul, certo? Chegando a fazer caminhos, né, caminhadas, capturas, né, pela região amazônica. A questão 2, né? A cultura inca era representada pela, letra A, grandiosidade arquitetônica, letra B, pintura de telas, letra C, produção de esculturas do corpo humano, ou letra D, produção de objetos que cultuavam o principal deus, o deus da fertilidade. E aí, pessoal? Vamos observar se foi a resposta correta? Então, né, quem, né, citou a grandiosidade arquitetônica está correto, né, pessoal? Uma das principais representações da cultura inca é a sua arquitetura, né, que até hoje nós podemos observar se quem vigiar, sair aqui do Acre para visitar, né, o Peru, pode ir em Cusco, né, e outras cidades que ainda tem esses monumentos, né, arquitetônicos lá, principalmente, né, em Machu Picchu. E vamos ter aqui a questão 3. Qual foi a língua imposta aos povos incas como forma de criar uma unidade no império? Então, qual foi essa língua? Qual a língua que eles, né, passaram a utilizar para se comunicar no Império Inca? Letra A, foi o espanhol. Letra B, foi o português. Letra C, foi o banto. Ou letra C, o quechua? Tá, vamos observar qual seria a resposta. Então, seria a letra D, né, pessoal? O quechua, né? Ou quechua, tá, pessoal? Essa era a língua falada pelos, né, pelos incas, pelos habitantes incas. Então, pessoal, eu quero agradecer pela atenção de todos, tá? Essa aula vai estar disponível na plataforma Eduque e aqui nós vamos ter as referências. Até a próxima.